Graça e paz a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez para o nosso momento de reflexão na Palavra de Deus. Hoje faremos uma reflexão um pouquinho diferente do habitual. Nós vamos usar um texto base, mas nós queremos dirigir uma palavra necessária, uma palavra importante para o nosso momento atual. O texto que eu gostaria de usar como base é 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Paulo diz assim para Timóteo: "Sabe, porém, isto, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão." Sabe, porém, isto, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão. Deus se digne a nos abençoar através da sua palavra, que é a verdade e que nos alimenta espiritualmente. Muito bem, meus irmãos. Não temos como fugir do tempo, do momento, da situação em que nós estamos vivendo hoje. A igreja, como eu disse em um vídeo anterior, ou numa oração, não me lembro agora, a igreja ela se acostumou durante décadas a oferecer ao nosso Deus os nossos cultos no templo. Nossos cultos presenciais, porque nem sempre os nossos cultos eles eram feitos em templos. Muitas vezes eram realizados em casas, debaixo de uma árvore, como já fizemos muitas vezes, em cima de um caminhão, ao ar livre. Mas sempre contávamos com o ajuntamento, sempre contávamos com os irmãos juntos, fisicamente falando. E, de repente, nós fomos surpreendidos por um tempo como este, tempo de pandemia, onde fomos privados. E certamente nós estranhamos. Não é uma coisa que agradou a mim nem a você, mas é uma situação que temos que enfrentar. Eu gostaria muito de pedir para cada um de vocês que me ouvem, para que nesse momento vocês procurem ser o mais maduros possível. Eu gostaria que vocês tentassem ser o mais espiritual possível. Que nesse momento você pudesse se despir dos seus pensamentos, das suas preferências, das suas vontades. Uma boa forma de você identificar é: eu não gosto, eu não concordo, eu não aprovo, eu não quero. Tire a primeira pessoa aí das suas frases. E vamos mudar um pouquinho. O que é melhor para a igreja? O que Deus quer de nós nesses dias? O que Deus espera que eu faça, que nós como igreja façamos? Tire o foco da sua pessoa e coloque o foco em Jesus. Coloque o foco em Deus. E vamos juntos, de forma espiritual, racional, tentar entender um pouco sobre o que está acontecendo e, como igreja e crentes em Cristo, o que devemos fazer. Então, como eu disse, um pouquinho diferente do convencional, não vamos aqui fazer uma exegese do texto, mas nós gostaríamos de abrir um diálogo, não um diálogo que eu estarei falando sozinho, mas dirigir uma palavra para os irmãos, para fazê-los pensar
para que avalie as suas decisões, as suas atitudes nesse tempo em que nós estamos vivendo. Considere o que Paulo está dizendo aqui para Timóteo. Paulo está alertando, dizendo que nos últimos tempos nós teríamos que enfrentar tempos perigosos, tempos difíceis. Jesus também disse: eis que eu vos tenho predito. Os finais dos tempos, eles não serão fáceis. E nós teremos que enfrentar muitas lutas e muitas dificuldades. E a grande questão, irmãos, não é no momento as perseguições, não é no momento a pandemia em si, não é no momento os tempos perigosos. Mas o problema aqui é nós, igreja, irmãos em Cristo. Como nós estamos preparados para enfrentar pandemias, cumprimento de profecias, como estamos preparados como igreja, como irmãos, para enfrentar as dificuldades. Primeira coisa que eu queria que você pensasse, que você considerasse, é que ninguém tem culpa do que está acontecendo. Tanto eu quanto você fomos pegos de surpresa. Eu não tenho culpa da pandemia, irmãos. E eu sei que você também não tem culpa. Os nossos governantes não têm culpa da pandemia. Nós fomos pegos, sim, de surpresa. Mas de uma vez que estamos diante dela, não temos uma outra coisa a fazer a não ser enfrentar. Não temos como fugir, não temos como ignorar, nós precisamos enfrentar esse tempo difícil. Então, de uma vez que as coisas aconteceram e que fugiram do nosso controle, nós não temos o direito, pense sobre isso, nós não temos o direito de julgar uns aos outros. Mesmo porque Mateus capítulo 7 já nos antecipa e nos diz que esta não é uma atitude de um cristão. Nós não estamos aqui para julgar. Nós não estamos aqui para viver observando as atitudes e a vida dos outros. Então, considere, não estamos aqui para julgar, mas este é um tempo que, ao invés de você julgar, é melhor você ajudar. É melhor você buscar recursos que possam melhorar e que possam nos fazer realizar aquilo que Deus espera de cada um de nós. Então, cada um de nós, em particular, nós precisamos buscar a orientação de Deus. A orientação de Deus na sua palavra. E lembrar a mim e a você, a lembrarmos que somos responsáveis diante de Deus por tudo aquilo que fazemos. Em que, neste momento, você pode ser melhor? Em que, neste momento, você pode fazer a diferença? Será, meu irmão, que seria o caso de você ter pensado que por pensar diferente, você seria melhor do que os outros irmãos? Você estaria largando na frente como pontos positivos? Eu não vejo que é vantagem, neste momento, nós levarmos vantagem sobre os nossos irmãos. Eu não vejo que esta é uma corrida que nós estamos disputando para ver quem chega primeiro. Mas eu vejo que esta é uma corrida que estamos lutando para chegar todos. Então, se você chegar sozinho, não tem graça. A graça é chegarmos todos juntos. Se você é melhor do que eu, não tem graça. O bom é que você considere que eu seja melhor do que você. E é isso que a Bíblia diz. Então, em que você acha que é melhor que os outros? Se por acaso você acha isso, reconsidere o teu pensamento. Pare, volte atrás.
não há entre nós ninguém que é melhor uns do que os outros. Jesus deu esse exemplo quando lavou o pé dos seus apóstolos. Irmãos, qual é o propósito de Deus nesta pandemia? Eu creio que Deus quer nos mostrar alguma coisa. Eu creio que Deus quer mostrar para o mundo alguma coisa. Eu creio que Deus quer mostrar a sua justiça, a sua soberania. Creio piamente nisso. Porque a Bíblia fala que não todos os cabelos da nossa cabeça, Deus tem o conhecimento, Deus conhece. As coisas não acontecem sem a aprovação e permissão de Deus. E se está acontecendo, certamente Deus permitiu. Eu creio que para o mundo, Deus quer mostrar sua ira. Deus quer mostrar a sua justiça. Mas eu creio que para nós, igreja, Deus quer nos tirar da nossa zona de conforto. A igreja, durante tanto tempo, ela viveu muito acomodada. E lá no primeiro século, Deus enviava perseguição para que a igreja também saísse da sua zona de conforto e os irmãos então testemunhassem de Cristo em situações difíceis. Eu vejo que nós cristãos estávamos muito acomodados, muito quietos, muito de braços cruzados. E Deus permitiu esse momento para que nós valorizássemos o congregar, para que nós pudéssemos sobressair de alguma maneira, nos reinventássemos, que nós pudéssemos fazer alguma coisa em prol dos outros, que nós pudéssemos passar mais tempo com a nossa família, que nós pudéssemos ser privados de coisas que gostávamos tanto, para entendermos que Deus tem o melhor para nós. Talvez hoje o programa mais almejado, talvez hoje a programação que você mais gostaria de fazer com a sua família fosse ir à igreja. Porém, em tempos passados, talvez essa não fosse a prioridade para você. Então, olha o que Deus está fazendo. Deus está mexendo com o mundo. Deus está mexendo com as famílias. Deus está mexendo com a igreja dele. Porque Deus quer nos fazer crescer. Porque Deus quer nos tirar da nossa zona de conforto. Porque Deus quer nos usar como testemunhas. Ele disse: se a luz for colocada debaixo do velador, debaixo da cama, ela não terá função de iluminar. Se o sal se tornar insípido, para mais nada presta a não ser para ser jogado fora. E a questão ainda é: estamos aproveitando esse momento para crescermos espiritualmente? Eu fico triste de ouvir o depoimento, a fala de alguns irmãos, embora nenhum me falou isso pessoalmente, mas como seria possível, num momento tão difícil, onde fomos pegos de surpresa por uma pandemia, irmãos, ameaçar sair da igreja, porque a igreja não está fazendo cultos presenciais? Irmãos, isso é de uma imaturidade absurda. Isso é de uma insensibilidade espiritual absurda. Não é tempo, não é momento de termos atitudes assim. É tempo de mostrarmos: olha, irmãos, eu estou aqui na minha casa, está difícil, mas nós estamos orando, nós estamos buscando o Senhor, nós estamos nos alimentando com a palavra e nós vamos juntos vencer esta batalha. Deus vai nos tirar desta situação. Não é tempo de degladiar, não é tempo de julgar, não é tempo de brigar, mas é tempo de nos unirmos. É tempo de fazer a vontade de Deus. É tempo de, nesse momento difícil, divulgarmos a palavra. Eu quero dar um testemunho pessoal para os irmãos. Eu nunca consegui alcançar tanta gente como estou alcançando agora. Eu nunca me dediquei tanto tempo em preparos de mensagens, de estudo, como estou fazendo agora. É um tempo que Deus preparou para nos tirar da nossa zona de conforto, porque Deus quer nos fazer
crescer. Pense sobre isso. A pandemia não é culpa de ninguém. A pandemia tem um propósito de Deus. Deus quer nos ensinar alguma coisa. Muitos irmãos dizem que estão preparados para perseguições. Mas talvez esta seja uma fala inflamada e uma fala que não foi refletida. Falou-se antes de pensar. É muito plástico, é muito romântico, espiritualmente falando, dizer assim: eu sou crente e estou pronto a passar por qualquer tipo de perseguição. É óbvio, a Bíblia diz que nos finais dos tempos nós teríamos que passar por perseguições, por aflições, por causa da nossa fé. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições. Jesus disse: por causa do meu nome, muitos de vocês serão presos, lançados nas prisões. Vimos isso na história da igreja. Mas vamos voltar para o nosso momento, para o nosso tempo. Eu sei que eu e você precisamos estar preparados para esse tempo de perseguição. E eu vejo que esta pandemia é sim uma perseguição. Porque é algo que está nos privando de estar na igreja ou no templo. É algo que está nos privando de estar juntos. Isto é uma perseguição. Mas a palavra de Deus diz que a nossa luta, ela não é contra a carne e o sangue. Eu não estou aqui para lutar com você. Nós não estamos aqui para nos degladiarmos. A nossa luta, na verdade, é contra as hostes espirituais da maldade, nas regiões celestiais. Então, nós não estamos aqui para brigar, porque nós somos irmãos, eu gosto de lembrar isso. Nós estamos aqui para nos unir, sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Então, o nosso inimigo, ele é espiritual. E os nossos inimigos não são os nossos irmãos. E eu vejo que muitos parecem que estão identificando o inimigo errado. E quando nós identificamos o inimigo errado, irmãos, nós perdemos uma batalha. Nós não estamos aqui, como eu disse, para degladiar. Nós estamos vendo os próprios crentes atacando os próprios crentes. Os próprios crentes atacando a igreja. Nós não estamos aqui para atacar a igreja, julgar a igreja. A igreja está errada, a igreja não poderia estar fazendo assim, os irmãos estão errados. Não, irmãos, nós não estamos aqui para julgar a igreja. Mesmo porque Jesus disse que uma casa dividida não pode subsistir. Se nós tivermos esta atitude, o que será da igreja? Mais uma vez eu volto a dizer, a igreja é corpo. Os membros estão unidos e recebem a ordem, o comando da cabeça, que é Jesus. Então nós precisamos nos unir e buscarmos a orientação do nosso cabeça, que é Jesus, para ele então nos orientar o que realmente devemos fazer. Nós não devemos buscar uniformidade, ou seja, estar junto a qualquer preço sobre regras e pressão. Estar juntos simplesmente para mostrar que estamos juntos. Mas nós precisamos buscar unidade. Eu tenho mostrado para os irmãos que isso é diferente. Não temos como fugir. Pertencemos a um único corpo e somos ligados uns aos outros e precisamos caminhar. Precisamos fazer a vontade de Deus. Como eu estou falando, muitos irmãos dizem que estão prontos a passar por todo tipo de perseguição e problemas. Mas que fé é essa? Que coragem é essa? Que não é capaz de suportar os próprios irmãos em Cristo? Que não é capaz de entender os mais fracos, como Paulo diz em Romanos capítulo 14. A minha fé é muito forte, mas eu não posso suportar os irmãos em amor. Eu não posso ajudar o corpo, a igreja,
que eu faço parte. Não, mas agora não é hora de se isolar no aspecto de abandonar a igreja. Agora não é hora de se achar melhor do que os outros. Agora é hora de somar a minha pequena força com a tua pequena força, com a pequena força dos demais, para juntos encontrarmos uma saída, para juntos fazermos a vontade de Deus. Falar mal dos irmãos, criticar a atitude dos irmãos, atacar a igreja, não te faz melhor do que ninguém, muito pelo contrário, te faz pior do que os outros, porque nós precisamos amar e respeitar a igreja. Cristo é o cabeça da igreja, a Ele seja dada a glória na igreja. Você sozinho não pode ser igreja, então nós precisamos estar juntos. Nós podemos aqui nos lembrar, irmãos, que Judas, ele era um apóstolo de Jesus Cristo. Mas Judas, embora tivesse atividades, ele era tesoureiro da igreja, ele se envolvia, ele beijou Jesus, mas ele era um traidor. Ele não vivia em função da igreja. Ele vivia para ele mesmo, buscando os seus próprios interesses. Então não é hora de vivermos buscando os nossos interesses. Volte lá na frase inicial. Agora não é momento de você se colocar como eu quero, eu faço, eu creio assim, é assim que eu prefiro, é assim que tem que ser. Não, tira o eu. Tira o eu. Que Cristo cresça e que nós venhamos a diminuir. Que tudo o que fizermos, seja por palavras, ações ou obras, seja para o engrandecimento de Cristo, seja para a honra e glória do nosso Deus. Eu vou te dizer no final deste vídeo que é possível viver para a glória de Deus, mesmo em tempos de pandemia. Se você está tão preparado e tem tanta fé para enfrentar as perseguições, você não pode enfrentar os problemas da sua própria família, você não pode enfrentar os problemas da igreja? Acredito que sim. Nós precisamos estar juntos nesta hora. E certamente aqueles que têm mais condições devem ajudar aquele que não tem. A Bíblia nos lembra que Paulo, falando aos Gálatas, ele diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis as leis de Cristo. É hora, irmãos. Agora é a hora de nós levarmos as cargas uns dos outros. Agora é hora de juntos buscarmos soluções. Você estava muito acostumado a viver aquela vida cômoda de vir à igreja, sentar no banco. Mas olha, agora é a hora em que Deus espera de você que você faça mais do que isso. Agora é hora de deixar de ser crente de banco e ser um crente de fato, de verdade. Agora é hora de você enfrentar as tuas lutas. Agora é hora de você superar os teus obstáculos. Agora é hora de você dizer para Deus: eu sou filho do Senhor. Fui criado e alimentado com a tua palavra e eu quero viver para a tua glória. Se você olhar para a história da igreja, você vai ver N momentos e situações em que o povo teve que se reinventar. Lembram-se no primeiro século, quando houve a perseguição, aqueles crentes que foram espalhados? Pedro, quando escreve a sua carta, diz: aos dispersos. Pedro estava tentando alcançar aqueles irmãos que estavam sozinhos, que foram dispersos por causa da perseguição, foram separados até de suas famílias. Mas aonde quer que estivessem, eles estavam testemunhando de Jesus. Se você não pode estar na igreja ou no templo presencialmente, você deve continuar testemunhando de Cristo da maneira como der, aonde você estiver. E Deus é bom, irmãos. Deus é maravilhoso. Nós não estamos desconectados. É possível falar uns com os outros. É possível os irmãos ouvir as mensagens. É possível os irmãos ouvir as partes especiais dos irmãos. Isso é maravilhoso. Nós estamos conectados, nós estamos juntos, nós estamos adorando a Deus, nós estamos servindo ao Senhor e nós estamos aprendendo nesta situação a ser crente num outro quadro, a ser crente
num outro campo. Saímos da nossa zona de conforto. Estamos tendo que viver em um outro campo, um campo aberto, onde tudo é diferente e onde enfrentamos dificuldades. Mas é neste campo que Deus quer nos treinar e Deus quer nos ajudar. Esse não é o momento de abandonarmos o barco. Abandonarmos o barco, irmãos, não é a solução para este momento. É muito fácil, quando as coisas estão difíceis e não estão do nosso jeito, do jeito que nós gostamos. É muito fácil pular fora. É muito fácil deixarmos os outros para trás. Mas isto não é a atitude de um cristão. O cristão jamais deixa os outros. O soldado jamais deixa o seu companheiro para trás. Conta-se a história, irmãos, de alguns soldados que estavam numa guerra e depois de terem uma baixa, fugiram. E os soldados em caminho da fuga, 2 soldados estavam fugindo, de repente um estava caído, estava fazendo muito frio, estava nevando. E um soldado ferido, caindo, quase morto. Aqueles 2 soldados que estavam também tentando se salvar, um disse para o outro: vamos salvar, vamos levá-lo. O outro disse: jamais, se nós o levarmos, morreremos todos. E foi sozinho embora, fugiu. Mas um dos soldados colocou aquele ferido sobre os seus ombros e com grande dificuldade foi caminhando. E conforme ia caminhando, fazendo grandes esforços físicos, o seu corpo permanecia quente e aquecia no outro soldado mais ferido. Depois de caminhar alguns quilômetros, encontrou aquele outro soldado que não quis ajudar, que estava caído e morto. Tentou se salvar sozinho, não suportou o frio e morreu. Mas aquele soldado que estava socorrendo o outro amigo, ambos se salvaram. Não é momento de você fugir sozinho. Não é momento de você abandonar o barco. É hora de carregarmos o peso juntos, porque nos aqueceremos juntos e todos seremos salvos pelo nosso Deus. Certo momento, Jesus estava discursando de uma forma muito pesada e as pessoas estavam indo embora porque não estavam suportando a mensagem de Jesus. E os discípulos então estavam ali. Jesus disse para eles: vocês também querem se retirar? Vocês também querem ir embora? E eles disseram: não, Senhor, para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Ô meu irmão, não pule no barco, não fuja dessa luta, venha lutar conosco, permaneça. Se tiver que morrer, vamos morrer juntos. Ser fiel até a morte, disse Jesus, e te darei a coroa da vida. Esse é o momento de permanecermos juntos. O apóstolo Paulo, no seu ministério, enfrentou muitas dificuldades. E houve um momento, irmãos, que as coisas estavam tão difíceis que Paulo disse: eu fiquei sozinho. Demas amou o presente século. Fulano foi embora, abandonou, fugiu. E eu fiquei sozinho, ninguém estava comigo na hora que eu mais precisava. Irmãos, fiquem comigo, pastor da igreja. Fiquem com os demais irmãos. Não vamos abandonar o barco. Vamos lutar juntos, vamos encontrar maneiras de fazer da melhor forma, de dar assistência para todos os irmãos. Para quem iremos nós? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. O escritor aos Hebreus também disse que nós não somos daqueles que retrocedem, nós não somos daqueles que voltam para trás, nós somos daqueles que avançam, daqueles que olham para frente, olhando para Jesus. Não pule do barco, a menos que você seja um Jonas, que queira fugir, que queira abandonar. Vamos juntos enfrentar este momento difícil, porque certamente tempos piores virão. E por último, irmãos, eu queria considerar que nada, como eu disse, nada pode impedir você de viver para a glória de Deus. Você tem aí na sua casa a sua Bíblia, você pode ler e estudar a sua Bíblia à vontade. Você pode louvar ao Senhor com a sua família, tem tantos recursos
tantos meios pelos quais você pode adorar o Senhor na sua casa. Você pode orar, entrar no teu quarto e falar secretamente com Deus, como Deus tem sido bom e Deus tem dado tempo e oportunidade para nós servi-lo, para nós servirmos a Ele nesse momento de isolamento. Você pode ligar para outro irmão, você pode conversar, ter comunhão, você pode até visitar os irmãos, nós temos feito isso. Com algumas proteções, nós temos visitado alguns irmãos. Os irmãos também podem fazer isso. Da mesma forma que, como alguns disseram, da mesma forma que vai ao supermercado, que vai à padaria, também pode se arriscar sim para ajudar os irmãos. É um momento muito bom para nós servirmos ao Senhor. Vocês se lembram, quando Daniel foi levado para a Babilônia, ele foi tirado da sua zona de conforto, ele foi tirado da sua casa, e Deus o levou para um lugar onde tudo era diferente, onde de tudo ele era privado, principalmente das coisas de Deus. Quando Deus chamou Abraão, Deus disse: sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela, sai da tua zona de conforto. Eu quero te provar no deserto, eu quero te provar nas dificuldades, eu quero te levar para um lugar onde você possa crescer e você será uma grande bênção. Olha José, Deus não trabalhou José no conforto da família. Deus permitiu que José fosse levado como escravo para o Egito e foi sobre debaixo de grandes pressões que José foi treinado, trabalhado e se tornou no grande homem, no grande líder, no preservador da vida. Então, meus irmãos, Deus vai usar esse tempo. Deus quer usar este tempo e você precisa entender que nada vai impedir você de viver para a glória de Deus. Você pode sim viver para a glória de Deus. Lá no Salmo 137, nós podemos nos lembrar que quando eles estavam na Babilônia, e eles diziam: junto aos rios da Babilônia nos assentávamos, e lembrávamos com tristeza de Sião. Mas eles disseram: nós nunca esqueceremos de Sião. Podem nos afastar da igreja, podem nos afastar de tudo, mas nada fará com que esqueçamos do Senhor Jesus, do nosso compromisso de adorá-lo, do nosso compromisso de servi-lo, do nosso compromisso de testemunhar dele para os outros. Nós só estamos privados de estar juntos fisicamente, mas nós não estamos privados de estar juntos espiritualmente. Em muitos momentos, Paulo disse: ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, eu determino que seja feito assim, assim. Nem sempre era possível estar juntos, mas a obra de Deus era feita assim mesmo. Então, meus irmãos, eu queria neste momento de reflexão, onde eu peço aos irmãos maturidade, eu quero que os irmãos tenham paciência e esperem no Senhor, pois o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Nesses tempos difíceis, quem vai nos ajudar é o Senhor. Se a solução que você encontrou fere a igreja, se a solução que você encontrou fere os irmãos, se a solução que você encontrou não está de acordo com o conselho da palavra de Deus, então está errado. Não é isso que Deus quer. Deus quer que estejamos juntos e encontremos juntos soluções para abençoar a vida da igreja. Vamos então aproveitar esse tempo e, ao invés de ficar julgando uns aos outros, achando que somos melhores do que os outros, que nós possamos aproveitar esse tempo para crescermos juntos, para ver o que o Senhor está falando conosco. Fazer como Abacuque disse: eu me postarei aqui e aguardarei para ver o que o Senhor fala comigo. Fiquem em paz, irmãos. Deus está no controle de tudo, realmente. Isso vai passar. E nós vamos sair dessa situação mais fortes, mais amadurecidos, melhores do que nós éramos antes. Nós serviremos melhor o Senhor. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Há tempo para tudo, disse Salomão. E agora é o tempo de ficarmos isolados, agora é o tempo de ficarmos mais quietinhos, mas não deixando de servir
ao Senhor. Não entenda a minha palavra como crítica, não entenda a minha palavra como desabafo, não é. É um clamor, meu. É um clamor, é um pedido do fundo do meu coração neste momento para a igreja. Unam-se. Vamos buscar recursos juntos. Vamos servir ao Senhor juntos. Amém? Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor te sustente com a sua graça. É o que eu desejo no nome de Jesus. Fiquem com Deus. Fiquem em paz.